Venda para a mente, não venda para o cliente. Eu achei um trecho muito importante e eu falei, eu quero compartilhar isso no nosso YouTube. Eu quero falar de valor simbólico, de valor realmente dos nossos produtos, né? Vou ler um trecho aqui para vocês. Valor simbólico. Veja que interessante. Entre a biologia e a cultura, no meio, acontece algo mágico que se chama código simbólico. É transversal e é a mistura da sua necessidade biológica com a sua cultura. Essa é a equação que determina suas preferências. Compramos e pagamos mais por algo que tenha um valor simbólico. O cérebro quer comprar um bem ou um serviço que signifique algo para ele. Então precisamos encontrar o valor simbólico dos nossos produtos para a gente vender mais. O mundo simbólico é o mais poderoso, é o que minimiza o medo, o orgulho, o status e supre as carências. Então, quando você consegue chegar à parte simbólica, é porque gerou uma conexão emocional absoluta com o comprador. É o preço e o preço deixa de ser importante realmente. Agora, lhe pergunto de novo, qual é o valor simbólico do que você vende? Olha para você ver como é interessante essa pergunta. Qual que é o valor simbólico do produto que você vende? Que seja formatura, que seja um pré-evento, que seja fotoimagem. Qual que é o valor simbólico que isso realmente você consegue colocar no produto? Vou ajudá-lo a encontrar por meio de alguns exemplos que surgiram durante o meu workshop. Como sempre, alguns produtos ou serviços têm mais de um significado e é bom analisar todos, mas sempre é preciso apelar para o mais instintivo e poderoso, o que mobiliza mais. Vamos continuar. Temos assim, por exemplo, o valor simbólico tradicional mais comum para recipiente de vidro, a pureza. Mas há significado que agora poderia ser mais poderoso. Voltar ao básico. As pessoas de hoje estão comprando menos produtos em recipientes de plástico e mais em frascos de vidro, porque a garrafa PET foi tão atacada que o vidro significa cuidar do planeta. E também o passado, a onda vintage, né? A memória da avó. Tudo isso foi um valor simbólico atualizado. Olha para você ver. Eles pegaram, colocaram realmente essa situação, né, da avó, do vintage e também da situação de natureza e tudo mais, que o plástico ele contamina o meio ambiente e o vidro não. O vidro é uma coisa bacana e dá para se usar. Então é importante a gente pensar nisso. Por isso a indústria do vidro, que até a última década estava em queda, nos últimos anos teve um crescimento sustentável incrível em todo o mundo. Por quê? Porque mudou o valor simbólico do produto. O simbólico é o mais poderoso, mas varia de acordo com a cultura em que você encontra e as mudanças que ocorrem nela. Qual é o valor simbólico de vender 6 metros quadrados de um cemitério? Tranquilidade. A família tem garantido um descanso eterno digno. E o código simbólico dos serviços de pacote de férias? Construir lembranças para a família. O negócio é vender memórias, não viagens ou férias, para que quando morrer alguém diga: "Ah, você se lembra de quando o papai nos levou à China?" Nós não apegamos inconscientemente ao valor simbólico e ele sempre nos convence. Então, olha para você que vê que importante esse trecho aqui, né? Ele fala, inclusive, da história da viagem, né? E o código simbólico do serviço de pacote de férias. Construir lembranças para a família. O negócio é vender memórias, não viagens. Você entendeu o que ele falou? Para que quando você morrer alguém diga: "Ah, você se lembra quando o papai nos levou à China?" Quer dizer, essas memórias, essas lembranças é o que realmente tem valor. Nosso álbum de formatura, por exemplo, né, que foi feito dentro da festa de formatura, que a gente clicou e tem imagem.
Qual o valor que isso tem? É um valor gigantesco, é isso que a gente precisa mostrar para eles na hora da venda, tanto para a comissão de formatura quanto para o aluno também. Vamos continuar. Cuidado, estou mostrando modelos, não dando receitas. Por exemplo, qual é o valor simbólico das joias? Porque você acha que os diamantes deixam as mulheres encantadas? Observe, isso é muito interessante. Se você é mulher, as joias servem para a sua sobrevivência. É esse o principal valor simbólico. Se o seu provedor a deixou por outra mulher, tudo que resta de forma imediata são as joias. Simples assim. As joias são da mulher. Todo o resto é discutível. E sabe por que os homens dão joias para as mulheres? Isso não é menos interessante porque são medrosos e anunciam isto aos outros. Essa mulher é minha, não toque nela. Esse é o princípio simbólico de um anel de noivado. Reservar a sua mulher. Olha só que interessante, né? A essência mesmo do simbolismo do anel de noivado, o anel de casamento, é isso daqui. Reservar a sua mulher. Esse é o princípio simbólico de um anel de noivado, né? Reservar a sua mulher. Ela é minha. Não toca nela. Não converse, né? Enfim, não toque nela. Vou contar uma história para que você entenda melhor o valor simbólico das joias e, ao mesmo tempo, o significado do anel de noivado, que é muito mais importante do que o seu valor real. Tem um amigo que ia se casar e tinha que comprar um bendito anel de noivado. Não poderia ir a outro lugar a não ser na Tiffany, pois sabia quais eram as expectativas de sua noiva. Para que você tenha uma ideia, o anel de noivado mais barato na Tiffany custa $10.000. Importante isso. Então, obviamente, poucas pessoas podem comprá-lo. A vendedora sugeriu que o melhor seria comprar um de $20.000. E eu aconselhei a não comprar nada naquele momento e que saíssemos da loja. A primeira coisa que fizemos depois foi pesquisar o assunto e descobrimos que há um impressionante mercado de segunda mão de joias da Tiffany, no qual são oferecidos todos os anéis das mulheres que se divorciaram ou que nem chegaram a se casar, e mesmo modelo de joias que talvez nem tenham chegado a ser usado, custe a metade do preço. Mas é complicado comprar um anel de um noivado usado. Você vai ter problemas com a sua noiva. Olha só como que é, vamos continuar. Então procuramos outra marca e outras joias, surpreendentemente, vendiam o mesmo modelo, até com uma pedra melhor, e custava metade do preço. Mas claro, não tinha a clássica caixa azul da Tiffany, cujo o nome é conceito de embalagem, estão até registrados. Concluímos que uma joia da Tiffany está descomoditizada, só porque vem dentro de uma caixa azul, a qual, quando a mulher vê, começa literalmente a tremer. Então você tem que pagar $5.000 para que ela se emocione ao ver a caixa azul, o que a torna a caixa mais cara do mundo. E se depois o casamento fracassar, ela provavelmente vai vendê-la para sobreviver. Olha só a situação, você entendeu, gente? Como é importante essa situação, né, do valor realmente. A caixa da Tiffany, que eles criaram, né, um branding, uma marca violenta em cima da Tiffany, e quando você pega, as mulheres pegam aquela caixa azul, possivelmente ficam até tremendo. Vamos lá. Sabe o que acontece quando os milionários se divorciam? A primeira coisa a assumir do mapa são as joias. E estamos falando de pessoas que podem ter mais de $1 milhão em joias no cofre de um banco. Então a primeira exigência na audiência do divórcio é do marido, pedindo que a esposa devolva o ouro e as pedras preciosas da família. As mulheres, depois dos 35 anos, começam a querer cada vez mais joias. Eu fiz esse estudo com
jovens com menos de 30 anos e elas não estavam interessadas nesses bens. Uma garota de 25 anos pode comprar uma bijuteria e nada acontece. São acessórios para ficar mais bonitas. Mas você dá à sua esposa de 48 anos um diamante e ela se derrete porque sabe inconscientemente que é um instrumento de sobrevivência para quando o provedor morrer ou for embora. Mesmo que vale para os homens os relógios finos, primeiro apelam para a racionalidade, para a opinião individual e dizem que precisam de um relógio bonito para ver as horas. E depois verem vários modelos, pensam que precisam escolher um que esteja na moda e possa ser admirado por seus amigos. Então o processo já está se tornando emocional e cultural. Depois vem o Rolex. E não há maneira de evitar encontrar um instrumento de poder que, além do mais, pode ser vendido se as coisas derem errado nos negócios. E então os homens não compram um simples relógio, compram um instrumento de admiração, de dominação e de sobrevivência. Mudando de setor, o valor simbólico das revistas hoje em dia é que elas são especializadas. Não sei se você sabe que, apesar do desaparecimento de centenas ou milhares de revistas do mundo, surgiram muitas publicações novas e todas são um sucesso. As pessoas estão cansadas de tanta informação e não querem pesquisar o dia todo no Google para encontrar o que lhes interessam. Assim, para terem sucesso, as revistas devem ter claras duas coisas: identificar com que trilho estão falando e desenvolver um excelente conteúdo. Vamos para a categoria diferente, vitaminas. Na verdade, acabo de descobrir como vender vitamina C para as mães. Basta mencionar o seu filho tomar um comprimido, é como se estivesse comendo 200 laranjas. Não precisa de mais nada. A analogia fez a neurovenda. Quer dizer, se ele tomar esse remedinho aqui, é a mesma coisa de ele comer 200 laranjas. As mães foram lá e compraram tudo para realmente fazer os filhos comerem. Ei, Jürger! Mas não falamos isso para milhares de pessoas. Faça um anúncio na TV. E como dizemos isso a uma mulher que chega a uma farmácia e encontra 20 marcas pela metade do preço? Bem simples. Você coloca uma cesta com 200 laranjas e seu logotipo em cima com um cartaz que diga: por que um só comprimido de sua marca equivale a toda a vitamina C daquelas laranjas juntas. Olha para você ver a sacada, né? Como que vai vender um produto que custa o dobro do preço? Coloca as 200 laranjas lá em cima e uma plaquinha da marca em cima. Olha para você ver como que é a história da simbologia. Perceba que o que dissemos às mães foi: você pode dar suco de laranja ao seu filho a vida toda e não será vitamina C suficiente. Enquanto um desses comprimidos há cerca de 200 laranjas, algo que ele nunca poderá ingerir de uma vez. Graças à vitamina C, o seu filho não ficará doente e será forte para sobreviver. Depois de tudo, se a criança vive, a mãe transcende. Essa é a teoria do gene egoísta de Richard Dawkins, o melhor livro sobre a etologia que li na vida. Lá fica claramente explicado que tudo o que o ser humano faz na vida é para si mesmo e não para ninguém mais. E se você disser o que trabalha e vive para os seus filhos, é por eles daria vida. A resposta etológica é que não é verdade, que você dá tudo aos seus filhos porque inconscientemente sabe que quando tiver 80 anos precisa de alguém que lhe ofereça comida, cuidado e proteção. É isso aí. Gente, só queria ler esse pedaço desse livro, é um trecho bacana, falando realmente de valor, falando dessa analogia, não é analogia, né? É simbologia que realmente faz a diferença. É isso aí. Clica no joinha, compartilha esse vídeo, clica no sininho também, para ter vídeo nosso todo dia que pode ser muito interessante para o nosso negócio. Tamo junto!